Bom, em princípio está gravando, então podemos começar a aula. Hoje nós vamos ver algumas coisas básicas sobre estruturas de dados, sobre o ponto de vista de implementação. Em princípio temos duas maneiras de estruturar dados, coisas mais complicadas do que inteiros ou caracteres. Uma maneira chamada sequencial é quando os elementos de uma estrutura de dados, uma coleção de dados, moram sequencialmente na memória, adjacentes na memória. Qual a vantagem disso? É que eles podem ser acessados de maneira aleatória, ou seja, a gente pode escolher um elemento que quer acessar e o acesso é mais rápido. A outra maneira é a técnica ligada usando apontadores. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver alguns detalhes da alocação sequencial, certo? E aí nós vamos olhar algumas coisinhas, como é que é a... Infelizmente isso depois vai aparecer quem quiser olhar a gravação também vai aparecer. De novo nós vamos nos preocupar um pouco em explicar como é que essas coisas ficam na memória por duas razões. Primeiro, para vocês entenderem o funcionamento em geral de estruturas de dados. Segundo lugar, também para ter uma intuição sobre a questão de tempo que levam certas operações. Por que certas coisas são mais rápidas do que as outras? E isso é muito importante na hora de decidir o tipo de estrutura de dados que vai ser usado para resolver um certo problema. Okay? Aqui nós temos, através de um exemplo, aqui eu tenho uma declaração típica em C, tá certo? Eu declaro uma variável, normalmente vai ser variável local de alguma função, mas poderia ser global também, isso não faz diferença. E eu declaro que a variável A vai ser composta de 10 inteiros. Como é que isso fica na memória? Bom, nós já vimos que para toda variável o sistema reserva um certo espaço de memória, certo? Na realidade isso poderia até estar na memória dinâmica, mas vamos simplificar, pensar que está naquela pilha de execução. Então nesse caso seria reservado um espaço para 10 elementos inteiros. Lembrem que na última aula eu decidi adotar a convenção de que cada inteiro ocupa 2 bytes. Na realidade, depois eu vou até abandonar a ideia de mostrar os bytes explicitamente, tá? Mas só para simplificar, para não sobrecarregar a figura, eu mostrei aqui esses... Aqui eu falei que a declaração de 10 elementos, então na realidade eu deveria ter mostrado aqui os últimos também, certo? São elementos numerados de 0 até 9, segundo a convenção em C. Qualquer outra linguagem seria algo semelhante, seja em Java, seja em Pascal, certo? Com algumas diferenças, tá? Vamos supor que o primeiro byte dessa estrutura, o primeiro byte do primeiro inteiro, foi alocado a partir do endereço alfa. Mas deixa eu aproveitar a sugestão que alguém já me deu na última aula, né? Vou virar isso aqui. Funcionou. Se a gente supõe que a origem dessa área fica em alfa, no endereço alfa, é fácil perceber que o endereço de qualquer elemento desse vetor pode ser dado por essa fórmula extremamente simples, não é isso? O endereço alfa inicial mais 2 vezes o valor do índice i. Certo? Fácil verificar se i igual a 0, ou seja, eu quero pegar o primeiro elemento, o endereço vai ser o próprio alfa. Certo? Somando de 2 em 2, eu tenho os endereços de cada elemento desse vetor. Ok? Bom, na realidade, se vocês escrevem no seu programa, em algum lugar, uma expressão assim, a índice i, e supõe essa declaração, o compilador, quando ele traduz essa expressão para a linguagem de máquina, que é isso que ele vai executar, ele na realidade vai traduzir essa operação aqui de seleção de um elemento do vetor exatamente dessa maneira. Ou seja, o acesso a um elemento de um vetor, qual é o custo dele? Vai ser uma multiplicação e uma soma, não é isso? Notem que isso aqui não depende do valor de i. Qualquer elemento desse vetor vai custar a mesma coisa. Na realidade, nós já sabíamos que vai custar a mesma coisa, porque eu já falei nisso quando fiz aquela introdução à análise de algoritmos, não é isso? Falei para vocês que acesso a um elemento de um vetor tem o mesmo custo em tempo, qualquer que seja o valor do índice. Bom, aqui fica claro por quê. Porque sempre são as mesmas operações, uma multiplicação e uma soma. Tá certo? É claro também que o número de posições ocupadas, no caso de C, é simplesmente o tamanho de cada elemento vezes o número de elementos. Certo? E os elementos ficam contíguos. Então essa operação é muito simples, tá?
usar vetores, portanto, é uma maneira eficiente de pegar uma coleção de elementos e colocá-los na memória. Mas nós vamos ver que existem problemas nos quais isso não é a melhor opção. Tudo depende de tipo de operações que a gente vai querer fazer sobre uma sequência, mas isso fica para mais tarde. Vamos generalizar um pouquinho, certo? Fazendo duas generalizações. Primeiro, vamos supor que na nossa declaração nós estamos declarando uma matriz retangular de m colunas e n de m linhas e n colunas, não é isso? Assim que a gente declara em C. Vamos supor também que o tipo de cada elemento é algum tipo genérico T, que eu não contei para vocês qual é, no caso anterior era inteiro, poderia ser qualquer outro tipo. O importante é que a gente conheça o tamanho de cada elemento desse tipo. Pode ser uma estrutura, pode ser até um outro vetor. Certo? Okay? Eu vou usar essa notação, T entre duas barras, para denotar o tamanho de um elemento desse tipo. Se T fosse inteiro, seria 2, e assim por diante. Tá? Vamos supor novamente que a origem da alocação dessa matriz fica em alfa. Tá? Por definição, em C, a alocação de memória é feita da seguinte maneira. Em primeiro lugar, são alocados todos os elementos da zeroésima linha. Então, isso aqui seria a linha número 0. O que acontece aqui? Aqui dentro são alocados todos os elementos dessa linha. Então, é como se fosse um vetor. Aqui o elemento índice 00, elemento índice 01, 02, etc., até elemento índice 0n-1. Em seguida vem a linha número 1 e assim por diante, até chegar na linha número m-1. São m linhas, começando de 0. Certo? Então o layout disso aqui é bastante lógico, tá? Simplesmente coloca uma linha depois da outra. Na realidade, num certo sentido, isso dava para deduzir do caso anterior, porque isso aqui é a mesma coisa que dizer que nós temos m linhas de um tipo que é uma linha, certo? E cada linha tem n elementos. Olhando para isso aqui, também não é difícil deduzir o que o sistema vai ter que fazer para calcular a posição de um elemento arbitrário, índice IJ. Na realidade, aqui tem um pequeno engano. Não é. Em vez dessa vírgula, deveriam ser abre e fecha colchete, tá? Sobrou de alguma transparência anterior que era para Pascal. No Pascal a gente pode colocar vírgula ou pode colocar abre e fecha, tanto faz. Então, como é que é o endereço do elemento B índice IJ? Bom, a gente precisa pegar a iésima linha e dentro da iésima linha pegar a jésima coluna, não é isso? Pelo próprio layout. Então é fácil ver que é alfa mais tamanho de um elemento vezes n, por que n? N é o tamanho de uma linha, tá certo? Vezes i. Com isso aqui, a gente cai na iésima linha. E mais tamanho de um elemento vezes j. Porque dentro da linha a gente tem que pegar a jésima coluna, tá? Não é difícil verificar que essa fórmula vai nos dar o endereço de um elemento genérico aqui, B índice IJ. Qual é a conclusão? Sim, mais uma coisa importante, notem que T vezes N é uma constante que o compilador conhece, não é isso? Quando ele compila o seu programa, ele sabe o tamanho de cada tipo, se for inteiro ou alguma estrutura, ele sabe deduzir esse tamanho, ele sabe também o N, que vem da declaração. Então, esse produto é uma constante para aquele programa. Então, aqui, nessa fórmula, na realidade, o T vezes N não precisa ser calculado a cada acesso. Ele pode ser pré-calculado ao mesmo tempo que é feita a declaração do vetor. Tá certo? E uma vez conhecido, então, essa expressão pode ser reescrita da seguinte maneira aqui, onde eu coloquei T índice N é o tamanho de uma linha desse vetor, dessa matriz. Okay? Quantas operações a gente tem aqui? De novo, é fácil ver que são duas somas e duas multiplicações. Certo? Então, novamente, o acesso a um elemento qualquer do vetor, da matriz, ainda é feito usando um número fixo de operações. Nesse caso, é duas multiplicações e duas somas. Eu não vou fazer a generalização para dimensões mais altas, mas é fácil ver que se a matriz fosse de 3 dimensões, quantas operações nós teríamos para acessar um elemento índice B índice IJK? 3 somas e 3 multiplicações, porque tudo isso dá para calcular.
em tempo de compilação. Então, em tempo de execução, essas constantes podem ser pré-calculadas uma única vez. Na realidade, elas são calculadas em tempo de compilação, não de execução. Durante a execução, elas já estão prontinhas. Por exemplo, se t vale 2 e n vale 10, tá? Esse tn vale 20. Então, o compilador já geraria uma multiplicação 20 vezes i, simplesmente. Mais 2 vezes j. Isso o compilador já é capaz de calcular. Alguma dúvida até aqui? Então, quando a gente usa as matrizes ou os vetores de maneira tradicional, a gente tem uma boa ideia do custo dessas operações. Cada acesso tem tamanho fixo. Isso tanto faz se essa expressão aparece do lado direito ou esquerdo. Opa. O que eu queria fazer? Apagar, né? Isso. Se eu colocar B índice I, J recebe algum valor qualquer, isso também vai ter o mesmo custo de calcular o endereço de B índice J. Tá? Tanto faz se aparece do lado direito e eu quero o valor disso, ou do lado esquerdo eu quero atribuir. Ou qualquer outra operação que envolva isso. Alguma dúvida até aí? Entretanto, de vez em quando é bom saber, é bom pensar em outras representações para matrizes. Nós podemos ter casos especiais. Vocês já estão tendo cálculo numérico ou não? Não? Mas talvez no colegial, pelo menos antigamente tinha. Todo mundo sabe o que é uma matriz triangular? Sabe, então continua sendo dado. Matriz triangular é um exemplo especial de matriz. Normalmente é uma matriz quadrada, onde os elementos, todos os elementos, ou acima da diagonal ou abaixo da diagonal, são todos nulos. E os do outro lado podem ou não ser nulos, tá? Mas em princípio pode ser qualquer valor. Então aqui nós temos um exemplo de uma matriz triangular inferior, ou seja, uma matriz na qual os elementos da diagonal e os que estão abaixo da diagonal podem ser não nulos, mas todos os elementos acima da diagonal aqui são nulos, certo? Bom, por que eu quero dar exemplo dessa matriz? É que se a gente olhar para essa matriz, intuitivamente, quase metade do espaço dessa matriz, se a gente representar essa matriz da maneira usual, tá? Quase metade dos elementos dessa matriz vai ser zeros, não é isso? Se a matriz for muito grande, parece ser um desperdício. Para que representar um valor que não muda, nem pode mudar? É sempre zero, é previsível. Não tem muita vantagem em armazená-lo, não é isso? Mas se eu representar do jeito normal, essa matriz vai ocupar n quadrado posições vezes o tamanho de cada elemento. Certo? Se fossem inteiros, do tamanho que eu estou supondo, seriam 2 vezes n quadrado bytes. Okay? Será que a gente não poderia economizar isso? Bom, a gente nota quantos elementos dessa matriz são não nulos. É fácil ver, né? Aqui tem um elemento, na diagonal seguinte tem 2, na diagonal seguinte tem 3 e assim por diante. Até chegar na diagonal principal, o que dá uma somatória de 1, isso aparece lá em cima, aparece, né? 1 mais 2, etc. Mas, se a matriz de ordem n, dá essa somatória de elementos que podem ser não nulos, não é isso? Quanto é que dá essa somatória? Alguém lembra? Somatória de números 1 até n dá, nós já vimos isso quando a gente fez análise, só que era tão rápido que vocês nem perceberam que eu estava usando. Então vamos hoje com mais calma. Naquela primeira aula eu estava preocupado com os problemas técnicos de projeção. Né? Ninguém sabe a soma de uma progressão aritmética de 1 até n? Hein? Ah, tá aqui, né? Puxa, que chato, né? Essa aqui, não é isso? É n vezes o próximo, n mais 1 sobre 2. E a divisão é sempre exata, porque o n ou n mais 1 é par, não é isso? Um dos dois tem que ser par, o outro ímpar. Tá? Então, o número de elementos não nulos, esse é aqui, certo? Fazendo a diferença, é fácil ver, ou fazendo uma outra somatória daqui de cima, 1 mais 2, etc., até n menos 1, dá tantos elementos nulos. Para n grande, isso aqui é próximo da metade. Por exemplo, n igual a 10, isso aqui dá o quê? 10 vezes 11 sobre 2, isso aqui dá 9 vezes 10 sobre 2, certo? Então, isso aqui, tá certo isso? Isso.
Isso dá 45, isso aqui dá 55. Não é isso? À medida que n cresce, chega perto da metade. Ou seja, confirma a nossa intuição. Bom, desperdiçar metade, vocês podem dizer, puxa, economizar 45 posições é bobagem. Claro, 45 é bobagem. Mas se a matriz for 1000 por 1000, a matriz inteira dá 1 milhão, a gente economiza quase meio milhão de posições. E existem aplicações que exigem matrizes enormes. Algumas aplicações numéricas, especialmente ligadas à engenharia, à física, é comum a gente ter matrizes grandes. Tá? Então, e matrizes grandes, e por outro lado que tem essa característica de serem triangulares. Existem várias aplicações. Então, nesse caso, valeria a pena pensar numa outra representação. E uma maneira comum de fazê-lo é o seguinte, é linearizar a matriz. O que quer dizer isso? A gente olha para essa matriz e diz, olha, a única coisa que eu preciso é representar o elemento 00, que é esse aqui, depois esses dois elementos, não é isso? Depois esses três elementos e assim por diante. Em alguma ordem lógica, tá? Uma ordem razoável seria por linha. Um elemento da primeira linha, dois da segunda e assim por diante. Até chegar na última linha, representar todos os elementos. Tudo bem até aí? Ou seja, representá-los como está nessa figura. O elemento, mas sequencialmente, sem buracos, tá? A gente não vai representar esses zeros. Com isso aqui, vamos supor que o vetor que representa essa matriz triangular chama RA. Notem que agora não é mais matriz. Do ponto de vista da linguagem de programação, de C, terá que ser um vetor. Com quantos elementos? Bom, o número de elementos eu tenho aqui, esse aqui. Tá certo? E a correspondência que eu vou fazer é a seguinte. A00, esse elemento aqui, é representado por RA0. A índice 10, que é o próximo elemento não nulo, é representado por R1. A11 é representado por RA2 e assim por diante. Se a matriz fosse 5 por 5, certo? Que é esse exemplo, que é esse aqui, o último elemento aqui, esse aqui cairia na posição RA20, que nesse caso n quadrado sobre n vezes n mais 1 sobre 2 daria esse número aqui. Certo? Com isso aqui, notem que nós só representamos os elementos que podem ser não nulos. Até aí tudo bem, eu posso guardar todos eles. São 20 elementos aqui, nessa matriz, que são não nulos. Mas eu tenho um problema, não tenho? Quando eu olhava a matriz original, se a gente chamar de A, eu pensava, os meus algoritmos, os procedimentos, funções, etc., eu sempre estava pensando conceitualmente A, índice e J, quando eu queria mexer com um elemento. Né? Mas se agora eu não tenho essa matriz A, mas tenho essa matriz R, eu não posso mais usar dois índices, porque ela é um vetor simplesmente. E além disso, as coisas não andam regularmente, não é isso? Se eu quero pegar um elemento da quarta linha, tá? Eu não vou pular 3 linhas de comprimento igual. As linhas vão aumentando de tamanho, não é isso? Então o que eu preciso fazer agora é o seguinte. Dado que eu quero achar o elemento A índice e J, qual é o índice K, que obviamente vai depender dos valores de I e J, tal que RA índice K corresponde ao A índice J da matriz original que nem está armazenada. Tá certo isso? Toda vez que eu quiser pegar a índice J, até posso definir uma função que calcula o índice. Dados dois valores I e J, me devolve o índice dentro da matriz RA. Se eu fizer isso, isso fica como exercício, e notem que lá também vai aparecer de novo uma soma dessas. Certo? Mas essa soma... Opa, o que eu fiz aqui? Tudo bem. Essa soma nós já sabemos que dá para calcular fazendo uma multiplicação e duas divisões, não é isso? Não. Uma multiplicação e uma soma, uma multiplicação e uma divisão. Dá para otimizar até um pouquinho. Tudo bem? Então fica como exercício para vocês como é que dados I e J calcular o valor de K. Não vou cobrar, mas é bom fazer. Perguntas? Bom, tem outras matrizes. Somente vou mostrar essa aqui, mas existem outras matrizes especiais que a gente também pode pensar em representar de maneira diferente. A matriz mais trivial, espero que todo mundo saberia representar, é a matriz diagonal.
que só tem a diagonal principal. Todos os elementos fora da diagonal principal são zeros. Qual é a representação mais lógica para essa matriz? Obviamente um vetor que só contém a diagonal, certo? De tamanho n, porque só tem n elementos. Bom, esse é trivial, porque a única coisa que a gente pode acessar é a índice i, certo? Os dois índices têm que ser iguais. Se eles forem diferentes, o elemento vale zero. Aliás, nesse caso também, notem que essa função, ela tem que calcular k quando a gente quer colocar alguma coisa, mas se o índice j for maior do que k, aí trata-se de um elemento nulo. Simetricamente, a gente poderia pensar no caso da matriz triangular superior. É só inverter o raciocínio. Outras matrizes especiais poderiam ser matrizes diagonais, mas com k diagonais. Em vez de única diagonal principal, seria uma faixa de diagonais em torno da diagonal principal. Certo? Aí também dá para fazer um raciocínio semelhante e fazer implementações que usam menos memória, certo? Não vamos entrar em detalhes, tá? Mas é bom lembrar disso, que isso pode aparecer nas aplicações. Okay? Bom, tudo isso aqui, tudo não, mas a tarefa número 0 de laboratório, quem não submeter não tem problema, certo? Mas é bom submeter, nem que seja para testar se a senha funciona, se não tem problemas, certo? Tarefa número 1, usa matrizes simples, certo? Matrizes e vetores. Alguns de vocês já fizeram, é um programa bastante simples, na realidade o algoritmo é dado no próprio enunciado. É só pensar nos detalhes, etc. Isso aqui também é para esquentar os motores e ao mesmo tempo relembrar, para quem não programa faz tempo, faz um mês ou 2 meses, certo? Como é que programa em C. Todo mundo já tem a senha, não é isso? Tem alguém que ainda está sem senha para usar o SUSE? Hein? Pode mandar mensagem para ele. Na página da disciplina tem o endereço dele, ele envia via e-mail. Senão você vai ter que esperar até sábado. Certo? Okay? Muito bem. Alguma pergunta até aqui? Então, por enquanto, pelo menos, não vou falar mais sobre alocação sequencial. Então, vamos começar a falar sobre estruturas ligadas. Okay? Bom, listas ligadas simples, em princípio, vocês devem ter visto em MC 102, não é isso? Classicamente, uma lista ligada simples, o que é? É um conjunto de células ou nós, tá? Normalmente uso a palavra nó, certo? Mas tem gente que chama de células, que são ligadas por meio de apontadores. Não é isso? E normalmente, para poder ter acesso, a gente tem alguma variável em algum lugar que aponta para o primeiro elemento da lista. Certo? Esse símbolo aqui eu vou usar para indicar apontador nulo. Então, essa convenção normalmente para desenhar as listas ligadas, certo? Conforme nós já vimos na última aula, cada um desses elementos, em geral, não é necessariamente verdade, mas em geral, ele está alocado aonde? Na memória dinâmica. Normalmente é isso que a gente faz. Quase sempre que a gente usa estruturas ligadas, a gente aloca os seus elementos na memória dinâmica, no heap, certo? Usando aquela função malloc. Certo? Essa variável p, ela pode tanto estar na memória dinâmica, como pode ser uma variável local de alguma função. Certo? Isso é muito comum também. Como é que a gente declara essas coisas? Bom, tem várias maneiras de declarar. Muita gente prefere, na realidade, declarar desse jeito, tá? É a maneira clássica em C. Então, o que a gente diria? A gente declara um tipo primeiro, diz que trata-se de um tipo que vai ser chamado registro para uma lista, e o apontador para esse tipo vai ser chamado lista. Então, isso aqui eu chamo de registro ou de nó. Aliás, registro é um sinônimo de nó, certo? Quem programa em Pascal usava em geral a palavra registro, nó é mais geral, e em C muita gente chama simplesmente de estrutura. Mas de qualquer jeito eu estou declarando aqui um tipo novo, da mesma maneira como existe tipo inteiro, caractere, etc. A gente declara um tipo novo e dá um nome para ele. Certo? Ao mesmo tempo, na realidade, nós estamos declarando 2 tipos. Tipo que chama registro para lista, que é exatamente essa estrutura aqui de um nó, ou apontador para lista, que seria, por exemplo, o tipo da variável p.
Ou então o tipo do campo apontador aqui. E aqui dentro a gente precisa especificar, aqui dentro da declaração, a gente precisa especificar os componentes. Então eu digo, olha, isso aqui é uma marca para poder fazer referência a esse tipo, a gente tem que declarar antes, pode ser igual ao nome do próprio tipo ou não. Aqui a gente diz qual é o... Normalmente nós vamos ter, pode ter um ou mais campos de informação numa lista ligada simples. Em geral nós vamos ter alguns campos de informação. Nesse caso eu digo, olha, tem um campo de informação cujo tipo é T e o nome do campo é info. Onde tipo T, de novo, é algum outro tipo que eu gostaria de ter nesse caso, certo? E depois eu digo, o próximo campo vai ser o campo de ligação, que nos nossos exemplos eu sempre vou chamar de próximo, prox, certo? Eu indico aqui que é apontador para esse tipo registro lista, por isso que eu preciso da marca antes, para poder me referir a ele. Essa é uma maneira de declarar. Eu às vezes uso essa maneira aqui, que ela torna mais claro o que a gente está fazendo, certo? Primeiro eu declaro o tipo lista, dizendo que ele é um apontador para alguma coisa que ainda não foi declarada, que é registro da lista. E depois eu declaro separadamente o registro da lista. Tá? Isso aqui é um pouco mais próximo de algumas outras linguagens de programação. Isso aqui é tradição de C. Tá? Não é muito importante. Tem gente que não gosta de usar isso aqui, simplesmente em qualquer contexto escreve apontador para registro de lista, tá? Em vez de ter um nome separado para esse tipo aqui. Isso é questão um pouco de estilo de programação. De novo, em algumas outras linguagens é bom distinguir essas duas coisas, tá? Além disso, eu acho um pouco mais mnemônico chamar lista uma coisa e registro da lista outra coisa. Questão de gosto. Alguma dúvida até aqui? Então isso aqui na realidade são tudo coisas que vocês deveriam saber. Okay? Bom, vamos pensar as operações mais simples que a gente pode executar sobre uma lista. Em geral são inserções e remoções de elementos. Claro, a gente também pode atualizar um elemento. O que quer dizer atualizar? Pegar mudar seu conteúdo. Mas essa é tão trivial que eu nem vou pensar nela, certo? Vamos pensar o que quer dizer inserir ou remover. Vamos primeiro pensar na inserção. Inserção quer dizer o seguinte, a minha lista original é essa aqui, certo? E aqui está um elemento que eu quero inserir na própria lista, certo? E aí eu tenho uma escolha importante de como é que eu vou indicar, como é que eu vou escrever a função que vai fazer essa inserção. A primeira variante é aquela que eu vou explicar, usa a passagem por referência, ou por endereço, ou por apontador. Todos esses nomes, tá certo? Ou seja, eu vou passar um argumento, um parâmetro, que é essa variável p, que é, na realidade, contém o endereço do campo apontador de um nó. Note por isso que eu coloquei tracejado aqui, para indicar que o que está sendo passado não é apontador para esse nó, mas o endereço deste campo dele. Daqui a pouco a gente vai ver quais são as vantagens e desvantagens disso. E como é que eu insiro esse apontador? O segundo argumento, obviamente, que eu vou ter que passar é apontador, por exemplo, para esse nó, certo? Como é que seria essa operação, então? Notem que eu posso pegar esse apontador original, colocar aqui, que ele tem que apontar para este nó, tá certo? E mudar esse apontador que estava apontando para cá, para apontar para um novo nó a ser inserido. Certo? Trivial, não é isso? Está aqui a função que faria isso. Na realidade, a função está um pouquinho diferente. Na realidade, o que eu estou passando, esse x, na realidade, é o valor que deve ser colocado aqui. Eu vou criar este nó dentro da própria função. Certo? Então, vocês podem... Esse x aqui tem que ser, obviamente, do tipo T, não é isso? Porque eu estou supondo que o campo de informação é tipo T. Então, está aqui. Insere lista. O argumento que está sendo passado é uma variável do tipo apontador para a lista. Tá certo? Porque eu vou... Notem que eu vou passar essa variável aqui. Tá certo? Não, desculpe. Não vou passar essa variável. Vou passar este apontador aqui. Mas esse apontador o que é? É uma variável que, por sua vez, pode conter um apontador. Certo? Então, por isso que eu coloco esse argumento. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu crio um apontador temporário
bom, uma variável local, que eu vou chamar de Q, que vai apontar para este nó. Então, Q vai ser, eu vou alocar agora um registro, um nó de tamanho do registro da lista. Aqui é só para dizer que realmente isso aqui é uma lista, tá? E atribuí-lo à variável Q. E agora vou executar aquelas 3 operações que eu mostrei aqui, ou seja, copiar este apontador para cá, depois colocar o valor de x aqui e depois copiar esse apontador aqui. Então são as 3 operações, depois vocês podem estudar com detalhes. Eu coloco a informação, copio o apontador anterior e agora coloco este valor. Isso não tem muita graça, certo? Alguma dúvida até aqui? Tá bom. Da mesma maneira, eu posso pensar agora em fazer remoção deste nó. Vamos ver se eu consigo achar o apagador. Opa, limpou tudo, tá? Então estamos com a transparência limpinha, podemos começar de novo. Agora eu estou supondo ao contrário, que essa lista, este nó aqui existe, mas eu quero removê-lo. O que quer dizer remover este nó? Bom, não é difícil ver que o que eu devo fazer é pegar este apontador aqui e copiá-lo aqui, não é isso? Com isso aqui eu estou curto-circuitando este elemento, não é isso? E o que eu faço com esse aqui? Bom, se eu estou removendo da lista, supondo que ninguém mais que usar esse nó precisa deste nó, normalmente é isso que vai acontecer, eu devo liberar a sua memória, não é isso? Só que na hora que eu coloquei este valor aqui, o que aconteceu? Eu perdi esse apontador, não é isso? Esse aqui ficou perdido, porque eu escrevi em cima dele. Então, uma boa ideia, antes de fazer aquela operação, copiar este apontador aqui, para não perder este nó, e depois liberar essa memória. Okay? Normalmente também, dependendo, eu nem me lembro como é que está feita a remoção, se aqui tem um valor de x, nós poderíamos devolver esse valor. Aí é questão de decisão sobre a implementação, isso mesmo. Então, remove lista, notem que continua o mesmo argumento, aquela variável que aponta para um outro nó, e agora passei mais um argumento, só que agora é uma variável, não é um valor do tipo t. Por quê? Porque eu vou colocar aqui nessa variável o que foi removido. Muitas vezes eu quero as duas coisas, eu removo o nó, mas quero receber de volta o elemento, a informação que ele continha. Essa é a hipótese que eu estou fazendo aqui. Notem que isso são apenas exemplos, isso não quer dizer que em qualquer aplicação que vocês fizerem, qualquer programa que a gente passar, vocês têm que fazer exatamente desse jeito. Obviamente precisa olhar o que o programa deve fazer. Pode ser que seu programa não precisa desse valor aqui, aí não precisa nem desse argumento. Mas supondo que precise, o que a gente faz? Notem que a primeira coisa que eu faço é guardar o valor anterior desse campo aqui, mas notem, nós estamos aqui, não é isso? Notem, por que tem esse asterisco aqui? Porque eu não estou pegando o valor de P. O valor de P seria essa flechinha aqui. Eu não quero essa flechinha, eu quero essa aqui. Eu preciso pegar conteúdo daquilo que é apontado por P. Tá certo? E eu guardo em Q. Depois simplesmente coloco nessa variável x o valor da informação, e agora essa aqui é que vai fazer aquele curto-circuito em torno do nó que será removido, certo? Finalmente, eu suponho que ninguém mais precisa deste nó, eu libero a memória, tá? Então quase sempre, a não ser que haja alguma razão para não fazê-lo, tudo que foi alocado a alguma hora deve ser liberado. Na tarefa número 2 nós vamos verificar se vocês estão fazendo isso direito. Alguma dúvida até aqui? Bom, até aí tudo bem. Notem que aqui eu estou usando essa passagem por referência. Tem gente... Passagem por referência quer dizer passar endereço de uma variável em vez de passar o seu valor, não é isso? E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Tanto nesse caso, como nesse caso, como nesse caso aqui.
a pergunta seria, puxa, será que precisa disso? Será que não poderia passar o valor? Bom, fazer passagem por valor, tudo bem. Nessa próxima figura eu fiz isso. Notem que agora eu suponho que variável P não contém endereço de um campo que endereço de outro nó. Eu suponho que P contém apontador a um nó. Isso é diferente, tá certo? Bom, até aí tudo bem. Notem que o natural, se eu quero inserir ou remover, é que ele aponte para um nó depois do qual eu quero inserir ou remover. Será que eu poderia escrever agora, vamos pensar, será que eu poderia fazer uma outra operação? Por exemplo, dizer, não, eu quero passar esse nó porque eu quero removê-lo. Então eu passo o apontador para ele. Será que seria possível remover esse nó e dizer, me remova o nó ao qual eu estou apontando? Hein? Busca onde? Notem que, de propósito, eu pus aqui esses 3 pontinhos aqui e 3 pontinhos aqui, dizendo o seguinte, você não sabe onde está nem o início nem o fim da lista. Você simplesmente recebeu um valor, no caso anterior é uma variável que aponta para uma outra variável que aponta para um nó, e nesse caso é uma variável que aponta para um nó. Mas esse nó está no meio da lista. Como é que você vai achar os outros? Notem que isso não é que nem um vetor, que basta fazer cálculo com os índices. Uma lista é uma estrutura na qual você não pode chegar diretamente no elemento. E tem elementos que você nem consegue pegar, se você não estiver no início. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu quiser remover este nó, o que eu teria que fazer? Notem que se eu quisesse remover mesmo esse nó, vou marcar em vermelho aqui, eu teria que fazer isso, não é? Mas como é que eu vou achar esse cara? Se eu só conheço esse. Não tem jeito, não é isso? Numa lista simples, ligada simples, eu conheço o sucessor de um elemento, mas não conheço o predecessor. Hein? Se souber o início, notem tudo bem. Eu posso fazer uma busca, comparar os apontadores, mas aí fica ineficiente, não é isso? Tem que procurar. Então é muito natural, se eu quiser usar passagem por valor, adotar essa convenção que inserção e remoção é depois do nó apontado. Senão fica um problema lógico complicado, não é isso? Mas depois, me lembrem para comentar que na realidade tem um jeito, tá? Mas fica como exercício para vocês. Tá? Eu digo que não pode e depois exijo que vocês achem uma solução, não é isso? Muito chato. Tá bom. Então, explicado por que eu uso essa convenção de que eu aponto para um nó anterior, certo? Vamos pensar, inserção. Bom, então suponham que o valor original aqui do apontador é esse, e eu passo para vocês o quê? Um valor x que deve ser colocado num nó a ser inserido. É mais ou menos óbvio, certo? O que eu tenho que fazer? Colocar aqui o valor, criar esse nó, espaço, alocar, colocar o x aqui, copiar este valor para cá, tá certo? Não, falei bobagem, desculpe. Apague o último, isso. O que eu tenho que fazer? Pegar este valor, colocar aqui, pegar este valor, colocar aqui, e depois colocar aqui o novo valor, né? Mas quando eu aloquei isso aqui, é bom ter uma variável que aponta isso, tá? Isso para eu não perder. Então a inserção realmente não tem muita graça. Notem que agora eu mudei a maneira de passar o argumento, não tem mais o asterisco, não é? Porque eu estou passando um apontador para um registro da lista, certo? Mas a função é muito parecida. Eu aloco um elemento, deixo o apontador em Q, coloco a informação e depois coloco aqueles 2 apontadores. Certo? A única diferença é que agora não tem aquela passagem por referência. Okay? E a parte de fazer remoção, no fundo é parecida, tá? Eu quero remover esse cara. Certo? Então, como antes, eu guardo esse valor numa variável, pego o valor de x, devolvo, certo? E agora pego este apontador e copio aqui. Então com isso esse fica perdido, mas eu já guardei antes aqui. E desaloco, tá? Então esta função também fica muito parecida.
Só que agora, de novo, não tem isso aqui, mas esse elemento é passado por referência. Isso não tem muita novidade, vocês devem ter visto coisas parecidas em M62, não foi? Mas agora a gente vê com mais detalhes, inclusive essa explicação da diferença de passagem por valor e por referência. Será que vocês vão perguntar, puxa, mas por que a gente não usa sempre passagem por valor? Parece ser mais simples, né, conceitualmente, não parece? Bom, como sempre é um compromisso. Passagem por valor tem um pequeno problema. Qual é o problema que a passagem por valor tem? Hein? Cópia do valor de quê? Não. Espera aí. Então você não entendeu. Note que aqui o que eu estou passando aqui é um apontador. Então o tempo que isso leva é a mesma coisa. Porque antes eu estava passando apontador para uma coisa que contém outro apontador. Agora eu estou passando apontador para uma coisa que já é o próprio nó. Mas em termos de eficiência dá na mesma. Na realidade isso aqui é ligeiramente mais eficiente, porque na hora de fazer algumas atribuições aqui, eu não preciso colocar o asterisco, não é? Onde é que nós estamos? Notem que aqui eu tinha asterisco, então é uma coisinha a mais que eu tinha que fazer. Então não é esse o problema de passagem por valor. Na realidade, o problema da passagem por valor é o seguinte: suponham que vocês têm na sua função algum lugar aí uma variável R, vamos chamar só para não confundir com as outras, que aponta para uma lista, certo? Então a cara dela seria algo assim, não é? E suponhamos que eu gostaria de eliminar o primeiro elemento da lista. Como é que eu removo isso se a minha passagem por valor? Como é que eu removo o primeiro elemento da lista? A minha convenção, quando eu passo por valor, é que eu passo apontador para o primeiro elemento da lista, não é isso? Desculpe, para o elemento que precede o elemento que eu quero remover. Mas se a lista tem um único elemento, não tem predecessor, não é isso? E é isso mesmo, não dá. Nesse caso não dá. O primeiro elemento não dá para remover usando esse tipo de implementação. Será que no outro caso dá? Quando é por referência? Aliás, não é só remoção. Inserir na frente da lista também não dá. Porque eu sempre suponho que eu passo o futuro predecessor do elemento que eu quero inserir, não é isso? Mas se eu quero suponho que a lista está vazia, por exemplo, eu quero inserir o primeiro elemento. Por valor não dá, aquele apontador vai ser nulo. Não aponta para ninguém. Vai dar, no Linux vai dar segmentation fault, no Windows, qual é a mensagem mesmo? Ele dá aí, não me lembro mais o nome do erro, tá? Mas dá um erro grave. Certo? Então, esse é um problema de passagem por valor. E passagem por referência? Será que isso funciona? Vamos pensar, vamos supor que eu tenho uma lista. Essa é uma variável, notem que essa é uma variável simples, R, que contém um apontador para a minha lista, não é isso? Então a cara dela é essa aqui. Será que eu consigo eliminar este elemento? Como é que eu consigo eliminar esse primeiro nó? Qual é o parâmetro que eu tenho que passar nesse lugar aqui? Notem que qual era a convenção? Eu tinha que passar o endereço de uma variável que aponta para o nó a ser removido, não é isso? Bom, essa variável é aqui. Não aponta para esse elemento que eu quero remover? Se ela é uma variável simples, é só passar esse argumento aqui, não é isso? Isso aqui não vai me dar endereço dessa variável? Se eu passar esse argumento para essa função, ela remove esse cara daqui, o primeiro elemento. Então, nesse sentido, ela é mais flexível. Okay? Por outro lado, é um pouquinho mais complicada, né? A gente precisa pensar sempre nisso. Então, nós vamos ver que tem outras maneiras de contornar esse problema. Mas a gente precisa pensar nessas restrições.
qualquer maneira, como já falei, voltando agora um pouco à questão de passagem por valor, sobra para vocês pensarem, tá? Como é que vamos pensar na remoção, tá? Inserção, passagem por valor, remoção, tá? Opa, desculpe. Não era isso aqui, remoção, passagem por valor. Como é que eu faço aqui? Deixa eu apagar tudo isso. Eu tenho essa figura, certo? Eu estou dentro dessas restrições e eu gostaria de imaginar como remover esse cara apontando para ele. A remoção deve ser lógica, tá? Não quer dizer necessariamente física. Fica para vocês pensarem como é que eu posso ter efeito de remoção desse cara. Tá? Claro que eu preciso supor que essa lista não é vazia, né? Aliás, notem que todas essas funções, todas não, mas todas aquelas que falavam de remoção, certo? Bom, tanto faz, remoção, inserção, a gente sempre precisa verificar se aquilo é possível fazer. Se eu estou apontando, se meu apontador é nulo, eu não posso fazer remoção através daquele apontador, nem inserção. Então, numa implementação verdadeira, a gente sempre deve lembrar de testar os apontadores. A não ser que por alguma razão tenha certeza absoluta que ele não é nulo, que ele é válido. Certo? Tá bom? Então essa ideia de como fazer isso fica para... Não é muito importante, depois que vocês veem a solução, vocês vão ver que é trivial, certo? Mas é apenas uma brincadeira. Perguntas sobre essas coisas? Bom, já viu, a lista ligada simples, ela é muito simples, muito eficiente, é a lista que ocupa menos espaço, certo? Por que a gente às vezes usa... Vocês podem perguntar, puxa, mas para que eu vou usar uma lista se um vetor também pode representar informações consecutivas, não é isso? Ordenadas. Bom, obviamente existem operações que vão ser mais eficientes numa lista do que num vetor. Imaginem, por exemplo, inserir um elemento num vetor. O que quer dizer inserir elemento num vetor? Vamos supor que vocês têm um vetor com vários elementos e eu quero inserir um elemento aqui no meio. O que eu vou ter que fazer? Posso? Pode sim. Se ele tiver espaço aí sobrando, é só empurrar todo mundo para a direita, né? Suponham que o vetor tem milhares de elementos, tá? E eu posso inserir, e suponham que eu posso inserir em qualquer lugar dele. Em média, metade dos elementos vai ter que ser empurrada para a direita, tá? Ou seja, o tempo de inserção vai depender do tamanho, do número de elementos já inseridos. Enquanto que numa lista, o tempo vai ser constante. Eu nem mencionei isso, mas notem que todas as funções que a gente escreveu, o tempo de execução delas é constante, não é isso? Por que é constante? Porque eu não faço nenhum percurso. São tudo operações simples, não tem nenhuma repetição. Eu nem vou contar quantas operações, porque é relevante. O importante é que o tempo é constante. Certo? Nas 4 versões que nós vimos. Certo? Então, há situações nas quais a gente vai querer usar listas ligadas. Só que essa lista que nós vimos nesse momento é a lista mais simples que a gente poderia ter, que é a lista ligada simples. Por isso que a gente chama essa lista de lista ligada simples. Certo? Mas em algumas situações, nós vimos que tem alguns problemas. Por exemplo, se a gente quer passagem por valor, a gente não consegue manipular o primeiro elemento. Se a gente coloca a passagem por referência, fica um pouquinho mais complicado, certo? Além disso, a gente tem o problema, se a gente quiser fazer algumas operações, que precisa testar se a lista é vazia ou não, etc. Então, existem algumas variantes de listas que podem ser úteis na prática. O primeiro variante, o mais simples, é uma lista simples com nó cabeça. Certo? O que é um nó cabeça? É um nó que não tem nenhuma função a não ser estar aqui para que a lista fisicamente nunca seja vazia. Ou seja, para garantir que nenhuma lista tem 0 elementos. Ela sempre vai ter pelo menos um elemento, só que esse elemento não é utilizado. Por isso que ele está achuriado aqui. Dá para ver que está achuriado? Não muito bem. Vamos achuriá-lo um pouquinho melhor. Ficou melhor? Isso quer dizer que aqui, a informação que está aqui, em princípio, não é relevante. Quando a gente cria uma lista, em vez de colocar valor inicial, lista vazia, nulo, a gente já coloca desse jeito. Está aqui a lista inicial vazia. Ops. Demora para aprender a usar esse.
Quando eu crio uma lista vazia, a cara dela vai ser isso aqui. Esse é o chamado nó cabeça. Certo? Este nó aqui, que só serve para marcar o início da lista. Depois é uma lista normal. Qual é a vantagem dessa lista? Agora eu posso passar por valor o apontador para elemento da lista e pedir inserção ou remoção sem nenhum problema. Posso eliminar até o primeiro elemento da lista, porque no fundo o primeiro é esse aqui, não é mais esse aqui. Vocês vão dizer, puxa, desperdício. Desperdício na prática não é, porque dificilmente a gente usa listas de poucos elementos. Quando vocês têm 100 ou 1000 elementos, o fato de ter um a mais aqui não tem nenhum desperdício. Além disso, em algumas aplicações, a gente até pode usar esse campo de informação aqui para algum fato sobre a lista inteira. Por exemplo, colocar aqui o número de elementos da lista. Isso pode ser útil em algumas aplicações. Por quê? Se eu não colocar o número de elementos da lista aqui, mas precisar do tamanho da lista, como é que eu posso calcular o número de elementos dessa lista? Preciso percorrer de um em um e contar, não é isso? Puxa, que chato. Isso demora, não é? Mais simples é toda vez que eu fizer uma inserção ou remoção, atualizar o contador aqui. Claro que nesse caso eu preciso ter acesso ao nó inicial da lista também. Mas em algumas aplicações isso pode ser muito útil. Certo? A propósito, eu nem vou desenhar, nem vou fazer as funções. Eu acho que não. Talvez eu faça mais tarde, não me lembro. Será que elas aparecem? Sim. Algumas coisas aparecem depois, certo? Opa, onde é que nós estávamos? Isso. Mas não vou escrever explicitamente as funções de... Não, onde é que nós estávamos? Lista... Nós estávamos aqui, isso. Não vou escrever explicitamente as funções de inserção e remoção. Na realidade, as funções que nós já escrevemos servem. São as mesmas, tá? Simplesmente eu preciso tomar cuidado para não passar este nó para remover. Certo? Pode, em princípio pode, tá? Agora, em geral, você quer uma coisa uniforme, porque note... Poder pode, mas note que vai complicar. A sua pergunta foi boa, tá? Porque na realidade eu falei bobagem, tá? Você nunca pode... Se você passar por valor esse apontador, obviamente você está querendo inserir aqui, depois dele. Ou remover o seguinte, tá? Então isso não é problema. Se você colocar aqui um nó de tipo diferente desse aqui, o problema que você vai ter, que se eu passo esse cara é uma coisa, se eu passo esse cara é outra coisa. Então a sua função fica muito complicada, ela vai ter que descobrir que é o primeiro elemento, que é o nó cabeça, e fazer um tratamento diferente, porque se o tipo do nó é diferente, esse apontador pode estar em lugar diferente do nó. Você não pode usar o mesmo comando. Vamos supor que esse apontador é, sei lá, apontador P e esse aqui é um apontador Q. Note que eles são de tipos diferentes. Se essa estrutura é do tipo diferente dessa, isso aqui vai ter que ser de tipo diferente desse, tá? Então na hora que você escreve P próximo aqui, não é a mesma coisa, não é o mesmo lugar que esse aqui. Então a sua função vai ter que distinguir entre os dois casos. Aí complica muito. É muito mais simples deixar esse cara ser do mesmo tipo que esse aqui. Agora dá para fazer em C certos truques usando tipos união, etc., tá? Para que ele pareça diferente, mas seja igual. Você pode usar de duas maneiras diferentes. Quer dizer, dá para fazer com que a parte de informação do nó tenha dupla personalidade. Se comporta de uma maneira aqui, de outra maneira aqui. Para quem sabe um pouco mais C, isso dá para fazer. É possível que alguma hora a gente comente, tá? Mas lembrem que esse curso não é de C, é de estruturas de dados. C é apenas um veículo. Tá? Elas deixam eu aproveitar e fazer um outro comentário. Um de vocês me mandou uma mensagem perguntando se C é a única linguagem que a gente permite usar nesse curso. Tá? Eu não falei para vocês por que a gente usa C, mas é a única sim. Tem gente que me pergunta por que não usa Java, tá? Por exemplo. É que Java, o problema é que nós estamos querendo, o que não estou tentando ensinar para vocês, como é que funcionam as coisas que ficam embaixo de Java. Java não tem apontadores explícitos, não existe conceito de apontador em Java. Então muita coisa do que a gente está falando aqui não faz sentido em Java. Certo? Vocês não iam aprender como é que são realmente estruturas de dados. É claro que num nível mais alto, vocês podem usar Java sem problema nenhum. É bem mais simples do que usar em C, se bem que menos eficiente. Tá?
Mas como vocês vão ser profissionais de computação e não apenas aplicadores de computação, é importante que vocês entendam o que tem por baixo. Para poder entender isso, a gente precisa usar uma linguagem de baixo nível também. Esse baixo aqui não é pejorativo, simplesmente uma linguagem não muito sofisticada. Então, linguagens que servem para isso são C, Pascal e algumas coisas parecidas. Pode ser até linguagem de montagem, Assembly Language, tá? Mas aí fica complicado demais. Vocês vão usar também no outro curso. Então, alguma dúvida até aqui? Tá bom, então vamos continuar. Então, o variante mais simples de lista simples é aquele que tem nó cabeça, que pode ter certas aplicações interessantes. E ele simplesmente, a vantagem dele é que ele uniformiza aquela aplicação das funções que nós acabamos de ver quando a passagem é por valor. Aí nós nunca temos aquele caso especial de ter que inserir no início da lista. Notem que dá para fazer inserção no início da lista. Se eu passo uma variável que não aponta para nada, a minha função poderia verificar, esse valor é nulo, então faz de maneira diferente. Se for remoção, diz que é impossível, é um erro. Se for inserção, insere aqui mesmo. Então, dá para fazer, mas complica em vez de uniformizar. Aqui não tem problema, é só dizer que quer inserir depois desse, que a gente insere no começo. Muito bem. Um outro variante interessante é uma lista simples circular, que é o que está desenhado aqui. Notem que agora eu fiz o seguinte, aqui no fim, em vez de ter apontador nulo, e é assim que a gente reconhece o fim de uma lista simples, eu coloquei um apontador para o início, para o primeiro elemento da lista. Ou seja, do ponto de vista lógico, isso aqui forma um círculo, não é isso? Notem que nem posso falar quem é o primeiro elemento da lista. Posso? Por convenção, se a gente tem uma variável que aponta para um elemento da lista, a gente pensa que aquele é o primeiro elemento da lista. Mas há uma simetria aqui, certo? Em algumas aplicações isso é interessante. Por exemplo, aqui, mesmo que eu entre com apontador para um nó particular, se precisar, eu posso percorrer todos os elementos da lista. Posso até achar o predecessor. Como é que eu acho o predecessor? Bom, eu anoto isso aqui numa variável, depois vou andando com outra variável, até que achar um nó cujo sucessor é igual a quê? Aí esse aqui forçosamente é o predecessor. Notem que isso pode ser caro. Se a lista for muito comprida, se tiver muitos elementos, pode custar. Mas tem essa vantagem, eventualmente, de poder achar tudo da lista. Em algumas aplicações isso pode ser interessante também. Problema. Lista vazia. Como é que lista vazia pode ser circular? Lista vazia, normalmente, a variável P conteria um elemento nulo. Tá? Em princípio, tudo bem. Se eu quiser inserir nessa lista, tá? Normalmente eu posso passar a referência, o valor, uma daquelas duas variantes, tá? Mas eu posso sempre verificar se a lista não está vazia. Se estiver vazia, para inserir o primeiro elemento, eu fecho o círculo, não é isso? Faço isso aqui. Uma lista com um único elemento vai ter essa cara, não é? Certo? Aponto para um nó e o fim da lista é o próprio nó. Ele é o primeiro e o último, tá? E a partir daí é um círculo, não tem problema. Mas notem que, de novo, isso aqui faz minha função ser um pouco menos uniforme, tá? Eu tenho um caso especial. Precisa testar se o apontador é nulo. Se for, faz inserção desse jeito. Se não, faz de um jeito. Na realidade, aquelas mesmas funções que nós já vimos funcionam aqui também. Certo? Tem um jeito de resolver esse problema? Claro que tem. O que a gente pode fazer? Botar um nó cabeça nessa lista circular também. Aí fica bem mais bonitinho, não é isso? Porque a lista vazia vai ser isso aqui, certo? E a lista normal é isso aqui. Agora, nós nunca vamos ter apontador nulo. Uma lista circular com nó cabeça, o apontador para ela não pode ser nulo. Claro que o programa precisa funcionar, a responsabilidade do programador garantir isso. Certo? Então isso é outra variante também interessante, tem as mesmas vantagens, certo? Deixa eu ver quantas transparências nós temos ainda. Temos mais algumas, tá bom. Aqui está um exemplo de um programa que usa uma lista circular com nó cabeça. A gente aproveita e usa Sentinela, tá? Isso aqui não é muito...
É apenas um exemplo como é que a gente pode usar de maneira criativa em certas condições especiais, onde a eficiência é extremamente importante, aquela construção que nós vimos há pouco, tá? Que existe aqui. O problema é o seguinte, vamos supor que eu quero achar o nó, vamos supor que dado um elemento x, eu quero achar se nessa lista existe valor x. E se existir, eu quero devolver o apontador para essa lista. Problema bem simples, não é isso? E vamos supor que eu uso essa representação. Bom, se eu uso essa representação, o que eu posso fazer? Não tem problema, certo? Eu começo daqui, certo? Vou andando pelos elementos da lista até achar x ou até voltar para o início da lista. Se eu voltar para o início da lista, não achei o x, certo? E a minha convenção vai ser devolver apontador nulo. Se eu achar, eu vou devolver o valor do apontador para esse elemento onde estava o x. Essa solução, obviamente, não tem muito problema. E essa aqui, busca sem sentinela. Daqui a pouco eu explico o que é sentinela. Então, o que eu faço? Eu faço quer ser igual a p inicialmente, valor inicial, e agora eu vou fazer uma repetição, só que notem que eu uso o comando do. Do quer dizer, eu vou executar pelo menos uma vez, preciso avançar pelo menos uma vez na minha lista. Avance quer para o próximo, enquanto que é diferente de p e que é info diferente de x. Certo? Uma dessas duas condições, alguma hora vai ser falsa, não é isso? Porque ou que chega no mesmo valor de p, que é circular, ou então o x aparece antes. Quando terminar, eu verifico. Se q é igual a p, não achei. Então devolvo nulo. Se não, devolvo o próprio q. Tá aí, solução simples, não tem nada demais, tá? Aqui eu vou usar um truque. Notem que eu tenho esse espaço aqui, certo? E notem que essa busca aqui eu era obrigado toda vez, em todos os elementos, testar se o campo apontador era igual a p. Por quê? Porque eu não tinha certeza se eu ia achar x, tá? Então eu vou modificar um pouquinho a minha solução, eu vou dizer o seguinte, puxa, aqui está um espaço, eu suponho que ele não está sendo usado para nada. Antes de começar a busca, eu vou colocar o valor x aqui. E agora eu vou começar a mesma busca. Notem que agora eu garanto que vou achar o x, não vou? Nem que seja no fim do círculo. Então não preciso verificar se cheguei em pé. Eu vou buscando até achar x. Esse valor aqui é chamado de sentinela, né? Porque certamente vou achá-lo. Tá? Bom, fazendo isso, fica ligeiramente mais simples. Quer dizer, é parecido, mas notem que a condição de busca é diferente. Ande até achar o x. Se eu achei no primeiro nó, no nó cabeça, devolva nulo. Se não, devolva aqui. Notem que isso aqui é uma solução elegante, mas precisa tomar cuidado. Hoje em dia, muitas vezes, a gente faz programação concorrente. O que quer dizer programação concorrente? Podemos ter vários processos simultaneamente usando as mesmas estruturas de dados. Precisa tomar cuidado. Suponham que dois deles querem fazer buscas de elementos diferentes. Vocês não podem ter dois deles colocando valores no mesmo lugar. Então isso só funciona se vocês sabem que tem um cara de cada vez fazendo a busca, não é? Mas é interessante mostrar exemplos. Em programação, hoje em dia, isso não é tão importante. Antigamente, onde a gente economizava qualquer ciclo possível, isso era uma solução eventualmente aconselhada. Alguém não entendeu essa solução? Mas isso pode ser usado em outros contextos, quando a gente faz a busca, para garantir que a gente vai achar. Bom, existem outras variantes, um deles existe o conceito de lista duplamente ligada, certo? Eu não vou colocar todos os elementos, porque poderia ser lista duplamente ligada, sem nó cabeça, não circular, etc. Todas essas variantes são possíveis e dependem da aplicação, tá certo? Aqui eu já coloquei tudo junto, tá? É uma lista duplamente ligada, com nó cabeça, e além disso, faltou dizer, circular. Tá certo? Notem que tudo tem um nó cabeça. Por que duplamente ligada? Cada nó tem dois apontadores. Um aqui e outro aqui. Por quê? Um aponta para o predecessor, para sucessor, e o outro aponta para o predecessor. Lembrem que um dos problemas da lista ligada simples é que a gente só conhecia o sucessor. Aqui a gente conhece o sucessor e o predecessor. Tem um preço a ser pago. Agora nós ocupamos mais espaço
com os apontadores dentro do mesmo nó, não é isso? Isso é importante? Depende da aplicação. Se vocês têm uma aplicação na qual a parte de informação é muito maior do que a parte dos apontadores, isso pode ser irrelevante. Se não, aí ocupa mais espaço. Qual é a vantagem disso? Bom, dá para andar tanto para a esquerda como para a direita na minha lista. Tá? Há aplicações nas quais isso pode ser útil. Notem que agora, dado um nó qualquer, supondo que não é nó cabeça, tá? Eu posso removê-lo usando apenas o seu apontador. Não preciso mais pensar que eu vou remover o sucessor ou o predecessor. Por quê? Porque eu posso determinar o sucessor e o predecessor, tá certo? E para remover, é só colocar esse cara apontando para cá e esse cara apontando para cá. Não é isso? Esse cara fica removido, depois precisa liberá-lo. Então tem essa vantagem, mas complica o número de operações, porque agora eu preciso fazer mais atribuições. Então a gente sacrifica um pouco a memória, sacrifica um pouco o tempo de processamento, mas aumenta a flexibilidade. Vocês vão ver que quase todas as aplicações nós temos esse compromisso entre memória, tempo e flexibilidade. Tá bom? Obviamente uma lista vazia é representada por um único nó cabeça, que forma círculo com ele mesmo, não é isso? Ele aponta para si mesmo, 2 vezes. Acho que aqui temos um exemplo, tá? Isso mesmo, certo? Aqui está a declaração que a gente usaria para uma lista ligada, duplamente ligada, tá? A estrutura agora tem também o campo de informação, só que agora tem 2 campos apontadores, que por convenção eu sempre vou chamar de esquerdo e direito. Em vez de próximo, vai ser esquerdo e direito para distinguir os dois, tá? O resto é tudo mais ou menos igual, só mudei os nomes, tá? Inserção agora, eu vou ter que dizer aonde inserir. Notem que ainda tenho esse negócio. Eu preciso dizer se eu insiro à direita dele ou à esquerda dele, não é isso? Então, eu vou fazer passagem por valor, mas vou ter 2 funções. Uma, insira numa lista duplamente ligada à esquerda, e uma muito parecida, insira numa lista duplamente ligada à direita. E aqui semelhante, eu aloco um elemento, um nó na memória dinâmica, coloco o valor da informação e agora acerto os 4 apontadores que entram no jogo, não é isso? Porque agora eu vou ter o seguinte, se eu for inserir alguma coisa aqui, acho que é melhor apagar tudo primeiro, não é isso? Se eu inserir, eu estou dizendo inserir à esquerda, então vamos supor que estou inserindo à esquerda desse. Então vou inserir aqui. São 4 apontadores agora que eu preciso mudar os valores, não é isso? Esse é o novo nó que eu vou inserir com informação X. Eu preciso, esse valor precisa ser copiado aqui, este valor precisa ser copiado aqui, e agora eu preciso mudar estes 2 valores. São 4 apontadores que precisam ser mudados, não é isso? É exatamente isso que é feito aqui. Não vou olhar todos os detalhes, vocês podem olhar depois. Okay? Aqui é a remoção, aqui vem a vantagem. Notem que eu estou apontando diretamente para o nó que vai ser removido. Certo? Obviamente eu suponho mais de um nó na lista. Quer dizer, quando eu digo suponho mais de um nó, pode ser simplesmente apenas um nó, mas tem que ter um nó cabeça além disso. Tá? Remover nó cabeça não faz sentido. Certo? Porque notem que se eu tenho alguma variável que aponta para essa lista duplamente ligada com nó cabeça, ela está apontando para o nó cabeça aqui. Se eu remover esse aqui, essa variável não perdia o resto da lista, não é isso? Não tenho mais acesso a ela. A não ser que tenha uma outra variável apontando aqui. Mas logicamente não faz sentido remover os outros. Posso remover qualquer um. Então a remoção é muito fácil, tá? Eu acerto no fundo, notem que aqui tem pé esquerdo direito recebe pé direito. O que quer dizer isso? Estou aqui, vamos apagar. Eu quero remover, por exemplo, esse cara aqui. Certo? Como é que eu faço isso? Se esse é o pé, então pé esquerdo esse aqui. O campo direito dele esse aqui, eu devo copiar esse apontador para cá. Certo? Então, é isso que aparece lá na primeira atribuição. E depois, o que mais que eu preciso fazer? Modificar esse cara aqui, precisa apontar para cá. Que antes ele estava apontando para o último. Ok? Então são essas 2 mudanças que eu preciso fazer. E depois desalocar esse cara. Notem mais uma vantagem da lista duplamente ligada. Que... Não. Tudo bem.
É aquela vantagem de andar à esquerda à direita à vontade, tá? Não tem mais nada especial. Ops. Alguma pergunta até aqui? E o que a gente deve usar? Depende. Se vocês têm necessidade de andar nas duas direções, é bom usar a lista duplamente ligada. Se não tem necessidade, basta uma lista ligada simples. É interessante usar listas com nó cabeça em muitas aplicações e é também interessante em algumas usar circulares. Okay? Aqui está um exemplo de uso de listas ligadas circulares com nó cabeça, mas simples. Tá? Na realidade, isso aqui é parecido com a tarefa número 2 do laboratório, que provavelmente estará no ar amanhã. Já está? Mas provavelmente o prazo de entrega começa amanhã. Né? Bom, se alguém fizer hoje, pode segurar, certo? Não é idêntica a representação, mas é parecida. Então leiam com cuidado o enunciado, certo? O que é um polinômio? Bom, vamos olhar o exemplo. Simplesmente soma de termos, onde cada termo é uma constante multiplicando um expoente de uma variável, certo? Ou no caso geral, é isso aqui, certo? Onde o n aqui é o grau do polinômio. Só que na prática, quer dizer, este a n tem que ser não nulo para o polinômio ser de grau n. Mas os outros elementos podem ser nulos ou não. Lembrem que x à potência 0 é 1. Certo? Então o último elemento é uma constante. Aqui está um exemplo e aqui está outro polinômio identicamente nulo. Tá? Como é que a gente pode representá-los? Tem várias maneiras. Nós poderíamos representar como um vetor de n mais 1 elementos, não é isso? Colocar aqui a índice n e assim por diante. Aqui a índice 0. É uma boa representação? Depende. Se vocês têm uma aplicação na qual vocês sabem sempre o grau do polinômio, porque notem que o vetor tem um tamanho fixo determinado ou na alocação ou na compilação. Certo? Então, se vocês sabem a priori o tamanho, tudo bem. Além disso, precisa saber se há muitos elementos que são iguais a 0 ou não. Existem muitas aplicações nas quais um grande número de elementos é igual a 0. Aí não vale a pena guardá-los num vetor. Certo? Então, uma outra opção é usar a representação ligada. E essa tarefa é justamente sobre isso. Uma representação ligada natural é representar cada elemento não nulo, certo? Como um par de elementos. A informação seria um par de elementos, que é a constante e o expoente. A variável não precisa representar porque é sempre a mesma. Aliás, o nome da variável não muda o polinômio. Se em vez de x eu usasse y, seria exatamente o mesmo polinômio, certo? Isso é apenas um símbolo. Então aqui os exemplo de representação desses dois polinômios, tá? Usando nó cabeça, tá? Notem que aqui eu coloquei como se fosse uma sentinela fixa. Eu coloquei esse é o campo expoente, esse é o campo de constante, tá? Eu coloquei expoente negativo, que não existe no polinômio, tá? Isso é uma sentinela dizendo que este é o nó cabeça, para simplificar algumas funções minhas. Aqui vem 5 vezes... Desculpe, esse não é a constante, essa aqui é o próximo termo, tá? Constante ficaria aqui. 5 vezes x a 20, menos 3 vezes x a quinta potência, mais 7, vezes x a potência 0. E polinômio identicamente nulo, como eu não represento termos nulos, tá? Ele fica assim, uma lista circular vazia, que não tem nenhum termo não nulo. Então é uma representação muito natural. Uma outra hipótese que eu vou fazer é que os expoentes estão em ordem decrescente aqui. Para que isso? Para facilitar os algoritmos. Se eles estivessem ao acaso, tá? Vocês podem imaginar que na hora de somar dois polinômios, por exemplo, eu teria que fazer muitas buscas, etc. Desse jeito fica mais simples. Okay? Uma vez que a gente entende essa representação, as declarações são muito simples, muito semelhante àquilo que a gente tinha antes. Isso aqui, declaração, um termo tem essa estrutura, expoente e coeficiente, e o próximo termo, tá? E o polinômio, na realidade, é um apontador para um termo, certo? Um apontador para um termo é um polinômio, certo? Aqui eu coloquei como exemplo, vocês podem ver, como é que eu imprimiria o polinômio, certo? Então, o que eu faço? Notem que como é eu suponho a existência do nó cabeça, certo? Então isso aqui sempre existe. Se esse apontador for igual ao próprio pé, o polinômio é identicamente nulo.
É isso que eu imprimo, não é isso? Se não, eu começo a partir do próximo, certo? Enquanto o seu expoente é diferente de menos 1, porque aqui seria menos 1, eu vou andando pela lista, imprimindo o valor do expoente e do coeficiente. Tá certo? Não tem graça nenhuma. Suponho que imprimo tudo numa linha e termino a linha aqui. Tudo bem? Como é que eu faria a soma de polinômios? Não sei se vocês viram no EM62 o exercício que é intercalar dois vetores, intercalar duas listas. Vocês viram algo assim? Tinha, né? Tá vendo? Tem gente que não lembra, tá? Ou não prestou atenção. Tá bom. Para somar dois polinômios, aqui que vem aquela ideia de ter expoentes em ordem decrescente. Poderiam ser em ordem crescente também, contanto que seja sempre a mesma regra, tá? Como é que o meu problema é somar dois polinômios apontados pelas variáveis p e q e deixar resultado nesse polinômio r. Como é que eu vou fazer? Bom, eu uso o que é chamado de paradigma de intercalação, certo? Vamos supor, por exemplo, tá, que eu já somei elementos anteriores a esse e a esse, e o seu resultado, vamos supor que está aqui, certo? E agora os meus elementos correntes, bom, na realidade eu estou usando essas variáveis aqui, pp0, qq0, esse último que eu fiz aqui, rr0, tá? Então eu olho para esses dois elementos e preciso decidir como é que será o próximo elemento de R, tá? Notem que agora a regra é a seguinte, fácil, né? Se os dois tiverem o mesmo expoente, o que eu faço? Somo os coeficientes e depois crio este nó, exceto que antes disso verifico se a soma não deu zero, né? Eles podem se anular. Se deu zero, eu não crio nada aqui e pulo para os próximos, tá? Se não deu zero, eu pego o resultado, crio um novo nó aqui, insiro depois desse aqui e avanço essa variável daqui para cá. E além disso, avanço essa variável e essa variável, porque esses dois já usei. Isso no caso em que os dois tinham expoentes iguais. Tá certo? E se forem expoentes distintos? Esses dois têm expoentes distintos. O que eu faço? Aquele que tem expoente maior, eu copio o seu valor para um novo nó aqui. Tá certo? Avanço isso aqui para cá, avanço esse para cá e deixo esse aqui. Porque esse aqui agora vai ter que ser comparado com o próximo. É claro que tem um caso simétrico quando esse aqui é maior do que esse, o expoente, né? Tá certo? Então eu estou como se fizesse uma intercalação, olhando os expoentes, não é isso? Quando é que o processo para? Bom, quando os dois estão esgotados, tá? Ou quando um está esgotado, eu preciso copiar todos os outros. E aí tem vários detalhes. Primeiro, como é que eu começo? Bom, o começo é fácil. Começa com esses dois aqui, tá certo? E com esse aqui, né? Porque depois dele que eu vou querer... E ele começa com um único nó, que é lista vazia. Certo? Depois precisa lembrar, acertar todos os detalhes, garantir que esse aqui é circular e assim por diante, né? Fazer de maneira elegante, chegar no fim. Mas a concepção geral é essa. Soma de polinômios a gente faz assim. E multiplicação de polinômios, como é que a gente faz? Bom, uma maneira é o seguinte, para multiplicar um polinômio por outro, a gente primeiro implementa a multiplicação de um termo por um polinômio, não é isso? Como é que a gente multiplica um polinômio por um termo? Pega todos os termos, né? Multiplica os coeficientes e soma os expoentes, não é isso? E como é que a gente faria a multiplicação de dois polinômios? Percorre os termos de um, multiplica o outro polinômio por esse termo e vai somando, acumulando a soma. Nós já sabemos, se a gente sabe fazer a multiplicação por um termo e sabe fazer a soma de polinômios que nós acabamos de ver, sabe fazer o produto também. Então, a tarefa número 2 vai ser exatamente isso. Implementar um pacote de funções que fazem essas operações. Só que ele vai ser um pouco diferente da tarefa número 1 no seguinte sentido. O programa de teste já está pronto. Vocês vão receber uma cópia completa. Ele chama principal
ponto C. Esse já está prontinho, não é para mexer nele, tá? Vocês não podem mexer nele porque na hora de submeter, vocês não vão submeter. Nós vamos usar o original, então não adianta vocês mexerem porque vocês não vão poder submeter, tá? Além disso, vocês vão receber mais 2 arquivos. Vamos fazer as coisas direito, tá? Vamos inserir aqui. Isso. Então, como já falei, o programa principal vocês já vão receber prontinho. Depois vocês vão receber mais 2 arquivos. Um que chama polinômio H, que contém as declarações apenas dos cabeçalhos das funções. Ou seja, o tipo de cada função é fixo. Isso é necessário porque o principal supõe as chamadas dessas funções. Vocês também vão receber, esse também não é para ser submetido. Vocês também vão receber um outro arquivo, polinômios, eu não me lembro se é polinômio ou polinômios, tanto faz, tá? Vocês vão receber esse arquivo é quase o que vocês têm que submeter, só que ele está incompleto. Quase todas as funções estão incompletas, falta escrever as funções. Só tem os cabeçalhos repetidos aqui, e às vezes tem um comando só para não dar erro de compilação. Então, tudo isso pode ser compilado, mas não vai fazer nada. Então, vocês têm que completar as funções e submeter de novo. Só que aqui tem várias restrições. Em primeiro lugar, sim, tem mais 2 arquivos que vocês vão receber, que chamam balloc.h e balloc.c. Isso aqui vocês vão ter que importar, mas já está importado no seu polinômio, certo? Incluído esse balloc.h. Isso aqui vai substituir, vocês não podem incluir malloc ou standard lib. Vocês têm que incluir isso aqui, certo? Aqui dentro, incluindo isso aqui, vocês vão poder usar 2, na realidade são macros, mas vocês podem pensar que são funções. 2 funções que vão substituir o malloc e free padrão. Por que a gente faz isso? Porque isso aqui vai permitir com que o programa principal, e vocês podem estudar para ver como é que ele faz isso, depois possa no fim verificar se vocês desalocaram tudo que foi alocado, em primeiro lugar. Além disso, se vocês fizerem algum erro de programação tentando liberar uma coisa que não foi alocada, ele também vai dar uma mensagem legível dizendo em que lugar do programa. Que linha, no caso em que arquivo, só pode ser nesse aqui, certo? Mas é mais geral. Então esse pacotinho balloc, na realidade, ele também está disponível na página de informações complementares, tá? Mas também está aqui. Vocês vão poder baixar tudo isso, mais os testes, tá? Como um único arquivo também. Está lá tudo empacotado, tá? Dessa vez nós somos bonzinhos, não tem nenhum teste escondido. Está tudo às claras. Tá? Então, esse sim, vocês vão ter que manipular bastante memória. Tá? A gente sempre vai dizer se é para usar ou não. Tá bom? Você vai fazer